Bom, tinha esquecido de falar do Museu Rodin. Bom, esse é o Museu Rodin e vai ser inaugurado formalmente, oficialmente, segunda-feira. Ele está pronto há 2 anos, funciona, mas as obras do Rodin eram somente 4 obras. Vocês estão vendo aqui, 4 quilômetros do jardim. As 65 obras que vão ocupar essa casa chegaram agora e vão agora honrar o nome do Museu Rodin. É um projeto de 2000, que ficou pronto em 2006, 2007, e vamos passar, próximo. Salvador, todo mundo sabe onde é, sabe? É um projeto inventado, quer dizer, criado pelo Emanuel Araújo, que é um artista e diretor de museu, seu irmão, baiano, na cidade de São Paulo há muitos anos, e trouxe algumas exposições, 2 exposições muito grandes do Auguste Rodin, da França. E essas exposições fizeram um grande sucesso no Brasil. Foram mostradas em São Paulo, na Biblioteca do Estado, foram para a Bahia, foram para Recife, para Porto Alegre, fizeram um sucesso enorme. A exposição de um escultor do século XIX, né, virada do século, de aspecto até clássico, não um escultor contemporâneo, modernista, vamos dizer assim, mas é um grande escultor, uma coisa fantástica. Tem o Museu Rodin em Paris. E ele, brincando com o diretor do Museu Rodin, vocês têm um acervo enorme, vocês montam os museus do mundo afora. Emprestam esse acervo. Claro, uma boa ideia. Fazer no Brasil, onde? Em Salvador. Aí, fizeram a proposta do governo do Estado, o governo do Estado topou, cedeu essa casa para ser Museu Rodin. E eles, Emanuel, nos indicou no escritório para fazer o projeto, que era restaurar a casa para abrigar as obras do Rodin. Uma casa de antiga casa de 1913, eclético francês, e de um antigo rico da Bahia, comerciante muito rico, comendador Catarino, do século XIX, e de um jardim belíssimo, uma região rica de Salvador, na Corredor da Vitória, Praça, uma espécie de Avenida Paulista de Salvador. Um jardim muito bonito. E pediram para construir no fundo um depósitozinho para dar apoio para o próximo. Vocês estão vendo naquele pedaço, aí tem um prédio atrás já, mas esse pedaço está fazendo uma dica. Próximo. A casa antes do restauro. Vocês estão vendo que é uma casa de uma família grande, numerosa e rica. Nós tivemos que fazer uma reforma radical por dentro para ela receber um museu com todas as exigências que um museu moderno requer. Próximo. Aí alguns estudos, já estão vendo aqui uma coisa muito polêmica, que é uma circulação nova na vertical, elevador e escadas novas. Próximo. Um estudo para o edifício novo. Próximo. E nós acabamos projetando um edifício novo do tamanho da casa antiga, 1.600 metros quadrados, tamanho da casa, e não um edifício. Eles se assustaram, mas ao final nos convenceram que tinha que ter um edifício novo tão importante quanto o antigo, sem se sobrepor ao antigo, mas sem se submeter para as exposições temporárias. Então o museu é importantíssimo que tenha a coleção permanente, tenha os livros de exposições, que é o que dá vida, que faz aquilo acontecer a cada 2, 3 meses, 6 meses, um evento, uma exposição. Próximo. E esse edifício novo deve ser um edifício à prova de tudo, né? Prova de todo tipo de exposição, resistente, com todos os recursos de iluminação, de energia, de luz, né? Luz do dia, luz artificial, blackout. Vocês estão vendo que fizemos aqui o edifício, a rua está lá na frente, fizemos ele atrás de uma maneira que passa desapercebido para quem passa na próxima. E ele é mais baixo, apesar de ter a mesma área, ele tem um pavimento enterrado de apoio no subsolo. Então, uma parte de acervo técnico, controle, uma parte de restauro. Próximo. Aqui é uma maquete eletrônica. Esse edifício, então, ele é ligado ao antigo de uma passarela, que também funciona como marquise, para a pessoa passar por aqui pelo térreo, e acoplar a nova circulação vertical da casa. Próximo. E o previsto era que entre um e outro, o jardim
teria a porta do inferno, uma estrutura rodante, a estrutura mais importante do rodante, tem 6 metros de altura, 4 de largura, que deveria ser comprada pelo governo da Bahia, mas eu acho que isso mesmo vai acontecer, uma peça de 10 milhões de dólares. Ela deveria ficar. Então nós fizemos essa distância e uma passarela livre de colunas para não incomodar nada uma possível provável estrutura educacional. Aqui as obras. Nós fizemos então quase uma heresia. Uma casa tombada, da história. Nós enfiamos aqui uma estrutura nova de concreto, onde era uma antiga varanda para ser estrategicamente a escada que funciona com 2 edifícios, o elevador que funciona com 2 edifícios, a meia distância da rua. Próximo. Foi uma discussão, não preciso contar muito para você, foi uma discussão grande, muitas reuniões, para conseguir aprovar isso, para convencer os técnicos da história de que valia a pena. A casa era legal, mas a casa não era mais uma casa de família. Deveria ser um museu e o museu deveria funcionar com uma escada muito ágil, segura, com elevadores. Apesar da escada que tem lá dentro, a casa é maravilhosa, mas a escada delicada, de madeira aberta. Então nós fizemos essa heresia e a segunda foi derrubar todas as paredes e dividir os quartos, fazer uma grande sala, uma outra luta. Vou mostrar mais. Aqui está feito e usamos o concreto, o vidro e a madeira como uma linguagem do elemento novo para diferenciar o prédio. E mais uma outra coisa, nós pintamos a casa toda de branco, deixamos o máximo esses elementos decorativos, depois de muita luta também, que eles queriam que pintassem as cores originais, cinza claro, cinza escuro. E o argumento é que a casa, apesar de ser importante para a cidade, apesar de ser um elemento, a casa mais importante dessa fase, dessa arquitetura francesa, né, ela não tem uma importância em si, do ponto de vista do valor arquitetônico, em si não é um exemplar que responde a uma técnica avançadíssima. Quer dizer, em Paris, na França, tem centenas, milhares mais importantes que essa. Então, ela é importante para a cidade, ela tem um valor local. Então, quisemos acentuar os elementos decorativos aqui. Acentuamos os pisos de madeira, as pedras, as pastilhas. Próximo, como está mais dizendo, vocês estão vendo então essa nova. Então, é um pão de 20 metros protegido, que se apoia nessa viga chata aqui. Então, é uma estrutura interessante. Próximo. E por dentro, esse bloco novo, totalmente concreto, ele encosta na casa, deixando usar o diálogo de quase 100 anos de diferença entre o próximo. Vocês estão vendo aqui o antigo quarto, aqui o elemento novo. Nós deixamos então os tetos, cada quarto tinha um desenho. Nossa, essa espaleta que mostra onde a